Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu e a Sunamita. O episódio de Eliseu e a Sunamita. Glória a Deus, aleluia! Oh, maravilha! Deus tremendo. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. Amém, irmãos? Amém. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. O texto bíblico diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o a sua mãe. Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse:
Deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Disse o profeta Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Graças a Deus. Amém, irmãos? Uma leitura, irmãos podem sentar, uma leitura longa, mas assim é que é bom. É a palavra de Deus genuína, falando aos nossos corações. Graças a Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, uma mulher rica. Ela era da cidade de Sunem. Por isso que ela é chamada de sunamita. O sunamita não é o nome dela. Ela é sunamita porque ela é de Sunem. Em alguma tradução, ela é chamada de sulamita. Sulamita ou sunamita é a mesma coisa, mas ela é de Sunem. A Bíblia não diz como ela se chama. Mas ela era uma mulher rica. E ela observava Eliseu, que passava de tempos em tempos. Havia um costume ali dele passar naquela cidade de Sunem, e ela oferecia pão a ele. Oi, vem tomar um café na minha casa. Oferecia um cafezinho com pão lá para ele, uma alimentação, né, para ele, para Geazi. Então ela percebeu que aquilo acontecia sempre, e ela quis oferecer algo mais para ele. Ela mostrou generosidade, né? Ela mostrou assim uma preocupação com ele, com aquele homem de Deus. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Mas como ela reconheceu que ele era um homem de Deus? Ela reconheceu porque ela conviveu com ele. Porque quando ela, o marido dela, eu imagino que ela, o marido dela, serviam, e quando eles se sentavam para comer, eles conversavam, e possivelmente Eliseu ali contava alguma coisa que aconteceu, contava o que Deus estava fazendo, e ela percebeu que ele era um homem de Deus. E diz assim, então conversou com o marido dela para que eles pudessem fazer no andar de cima um quarto para que Eliseu pudesse ali habitar, né? Descansar da viagem, que pudesse ali descansar, comer alguma coisa, dormir. Ele e Geazi então passaram a usufruir daquele quarto. E Eliseu, ele desejou retribuir o bem daquela mulher. É interessante aqui que ela fazia as coisas, mas ela não tinha a intenção de ter retribuição nenhuma. Ela não fazia nada para poder ganhar de volta. Ela fazia por generosidade, por bondade, por gentileza. E Eliseu desejou retribuir a ela aquilo que o bem que ela fazia, né? Paulo nos ensina que se a gente semear o bem, a gente vai colher o bem.
Então, ela estava ali naquele momento colhendo bem. E Eliseu ficou ali pensando, o que uma mulher dessa tem falta, né? Porque é uma mulher rica, tem marido, talvez ele tivesse a plantação, tivesse os recursos, tem uma casa. O que uma mulher dessa poderia, em que eu poderia retribuir, né? Eliseu se preocupou então em retribuir a generosidade dela. E consultou a ela disse assim: eu habito no meio do meu povo. Aquilo para ela era o suficiente. Ela já estava feliz, estava tranquila, habitava no meio do povo dela, mas faltava uma coisa que Geazi observou. Geazi disse: olha, Eliseu, o que você pode fazer por ela? Ela não tem filho. Aí Eliseu foi, nós lemos, Eliseu disse: daqui a um ano, nessa mesma época, daqui a um ano, você estará com seu filho nos braços. E ali foi daquele modo que ela foi abençoada, que ela recebeu, né, um retorno do bem que ela estava fazendo para Eliseu. E a criança cresceu e certo dia aquela criança passou mal, sentiu uma dor na cabeça, alguma coisa assim, e ela caiu, né? Ela foi levada pelo empregado e ficou no colo da mãe até o meio-dia, e ali aquela criança morreu. E aquela mulher que tinha recebido aquela bênção, que estava tão feliz com aquela criança, com o filho, agora ela estava com o filho morto no colo. Aí ela saiu desesperada, gritando, não foi? Batendo a cabeça, não foi isso que ela fez? Não. O que ela fez? Ela pegou a criança com calma, levou, não falou nada com ninguém, levou lá no quarto onde o homem de Deus ficava, trancou a porta e tomou a decisão: eu vou lá no homem de Deus. Falou para o marido dela: olha, eu tenho lá no homem de Deus. Mas não é sábado, não é dia de festa, não é comemoração, por que você vai lá? Mas aquela questão, muitas vezes, né, irmãos, a gente vai em busca de Deus, as pessoas não entendem, também não é para eles entenderem, sabe por quê? Porque o relacionamento é entre você e Deus. Então as pessoas às vezes, porque em plena segunda-feira você está indo na igreja, na plena quarta-feira você está indo na igreja, por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus, porque você vai buscar a Deus, você tem um motivo de buscar a Deus, louvar, adorar, agradecer, pedir, interceder, quantas coisas que nos levam à presença de Deus. O importante é estar na presença de Deus. E aquela mulher, ela foi até o homem de Deus, que era Eliseu. Ela estava com uma situação, ela falou até para o rapaz: olha, você vai, não para conversar com ninguém, só vai parar quando eu disser, porque ela tinha um foco, ela tinha um objetivo de chegar ao homem de Deus. Ela não queria se distrair com nada, queria que a mula caminhasse rápido, que ela fosse e chegasse ao local onde estava o homem de Deus. E isso é que nós devemos fazer, irmãos. Isso é um exemplo para nós. Quando chegar o dia mau, quando chega o problema, adversidade, a gente sabe aonde a gente tem que ir. A gente vai aos pés do Senhor Jesus, amém? A gente vai dobrar o joelho e falar: Senhor, aquela mulher apresentou a causa dela para Eliseu: Senhor, eu perdi meu filho morreu, por acaso eu te pedi filho? Me deu um filho, agora é pequenininho, eu perco meu filho. E ali ele com certeza, a Bíblia resumiu, né, bastante diálogo entre eles, né? O escritor não aumentou o diálogo entre eles, mas ele colocou aqui que ela foi até o homem de Deus. E Geazi chegou e perguntou: e aí, vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem, por quê? Porque imagina se ela parasse: não vai tudo bem não, meu filho estava brincando, ele estava com o pai dele, aí ele caiu, aí ele passou mal, aí eu fiquei com ele até meio-dia, aí ele morreu, aí eu levei o menino lá para o quarto, e aí ia contar aquela história toda aí para perder um tempo. Não, vai tudo bem, deixa eu chegar no meu objetivo.
eu tenho foco, eu tenho alvo. O nosso alvo é o céu, amém? O nosso alvo é... Eu estou achando que ela não tinha a confiança no Geazi, era zero. Ela não dava um pingo de confiança para Geazi. Ela fez o quarto para Eliseu, para Geazi não. O camarada de tudo. É verdade, Eliseu é que era gentil e deixou Geazi dormir ali no cantinho também, não é verdade? Mas aí ela chegou ali e falou, não, está tudo bem, eu quero chegar ao alvo, o meu objetivo é conversar com o profeta. E ali ela foi, e aqui nós vemos, né, que Eliseu ele fez uma coisa que eu particularmente eu não concordei, né, mas ele era um homem de Deus, ele pegou Geazi e mandou Geazi lá, e realmente Geazi não resolveu o problema, né? Geazi não resolveu o problema, só depois, quando Eliseu foi, é que aquela criança foi ressuscitada. O que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer na obra de Deus, não é para outro fazer. Aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente não tem que atribuir para outro fazer. O chamado de Deus para a tua vida é o chamado de Deus para a tua vida. Se o chamado de Deus para a tua vida é o evangelismo, potencializa, desenvolve o evangelismo. Se é o louvor, potencializa, aprende, estuda, cresce no louvor. Se é na pregação é a mesma coisa, se é no estudo é a mesma coisa. Seja o que for que você tem que fazer, você tem que desenvolver o seu chamado, e o seu chamado é seu. Eliseu passou a bola para Geazi. Vai lá, Geazi, pega meu casaco, né? Pega o meu bordão. Mas o Geazi foi lá, eu coloquei o bordão lá, não aconteceu nada. Agora o que Eliseu fez? Eliseu deitou em cima do menino, colocou a boca dele com a boca do menino, aqueceu o corpo do menino. E com certeza naquele momento ele estava orando, ele estava intercedendo. A Bíblia diz, né? Que ele estava no quarto para lá e para cá, né? De lá para cá ele andou no quarto. Com certeza ele estava orando, pedindo a Deus para fazer um milagre. E até que o milagre aconteceu. Glória a Deus. E aí aquela mulher teve a sua bênção de volta, teve o seu filho de volta, teve a sua alegria de volta. E com certeza Eliseu continuou indo ali outras vezes, e aquele menino crescia, e ali ele viu o agir de Deus na vida daquela mulher, porque era uma mulher que se preocupou com a obra de Deus, ela se dedicou a fazer algo em favor da obra de Deus. Ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus, dava pão para ele, deu abrigo para ele, dava água para ele, deixava ele dormir, passar a noite, descansar da viagem, naquelas estradas cheias de pedra, né? Com certeza ele tomava um banhozinho também, e ali estava Eliseu recebendo um cuidado, e agora aquela mulher também recebeu o fruto do trabalho que ela fez. O que ela semeou, ela colheu. Ela fez o bem, ela colheu o bem. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, que a gente possa aprender essas lições. A primeira lição é amar a obra de Deus e fazer o bem pela obra de Deus, contribuir para a obra de Deus. E depois a gente vê aqui a preocupação de Eliseu em abençoar aquela mulher. Ele numa posição privilegiada, né, de homem de Deus, que tinha autoridade, ele abençoou aquela mulher com o filho. Aquela mulher, na hora que o filho morreu, ela não entrou em desespero, ela foi na pessoa certa. Assim como aquela mulher foi a Eliseu, nós devemos ir a Jesus. Hoje nós não temos que ir num profeta buscar ajuda. Hoje não é profeta que nos ajuda, hoje quem nos ajuda é o Senhor Jesus, né? E aqui essa lição de Eliseu também, né, que a gente não pode passar para outro aquilo que é para a gente fazer. A obra de Deus é o seguinte: se você tem um chamado, se eu tenho um chamado,
aquilo que Deus nos confiou, não podemos atribuir ao outro. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua visão celestial, e a sua visão celestial o outro não vai compreender. Aquilo que Deus colocou no teu coração, se você contar para outro, ele não vai compreender. E se você contar e falar, o que vai acontecer? Isso não vai dar certo não vai dar certo não. Por quê? Porque ele não faz parte da visão que Deus te deu. Porque se Deus te deu uma visão, essa visão que Deus te deu é entre você e ele. O terceiro não vai entender, porque ele não faz parte do negócio. Foi o que essa mulher falou: olha, vai tudo bem, eu quero ir ao profeta. Foi ele que orou por mim, foi ele que me abençoou, foi ele que falou que eu ia ter filho. Você, Geazi, é bem-vindo lá, mas você não resolve o problema não. Quem resolve o problema vai ser o homem de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Hoje quem resolve os nossos problemas é Jesus, amém? Jesus tem a solução, Jesus tem a resposta. E pode ser que, figuradamente falando, pode ser que o seu filho tenha morrido e talvez seja uma situação difícil que você está passando, uma decepção, mas saiba que Jesus, Ele transforma a situação, amém? E é isso que nós devemos fazer. Devemos ir àquele que tem poder para trazer vida e mudança. Só Jesus pode trazer vida e mudança para nós, amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vai. Graças a Deus. Vamos orar, amém, irmãos? A irmã vai pegar a estrada amanhã, né? Vamos orar, amém, em nome de Jesus. Amém, irmão Marcos. Amém. Glória a Deus. Amém. E assim a gente vai louvando a Deus, amém? Graças a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra que nos ensina que devemos ir a Ti, buscar o Senhor nos momentos difíceis de nossas vidas, ó Pai. Que nós não devemos, ó Pai, entrar em desespero, mas devemos confiar no Teu agir, Senhor, em nosso favor, entendendo que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, entendendo que o Senhor não é pego de surpresa, entendendo que nada te surpreende, porque o Senhor tem todo o domínio, todo o poder sobre todas as circunstâncias de nossas vidas, ó Pai. É o Senhor, Pai querido, quem está no controle. É o Senhor, meu Pai, quem está monitorando todas as coisas. E o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Venha nos capacitar, ó Deus, quando nós nos depararmos com uma situação difícil, que nós não fiquemos, Senhor, abalados com um dia mau, com a má notícia, mas que nós possamos estar firmes em Ti, conscientes, meu Pai, de que o Senhor tem a resposta, de que o Senhor tem a solução para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos ter, Senhor, a consciência, Pai querido, de que o Senhor cuida de nós, de que não cai uma folha da árvore sem o Teu conhecimento. Quanto mais, Senhor Deus, o que acontece em nossas vidas, tudo está, Senhor Deus, descoberto e patente diante dos Teus olhos, e o Senhor tem o conhecimento e o controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor, o irmão Marcos Vinícius, que faz aniversário hoje. Abençoa a irmã Késia, Senhor, eles que vão pegar na estrada, meu Pai, dá a Tua bênção, dá o Teu livramento, que vão na cobertura, meu Pai, do sangue de Jesus e Teu Filho, e que a Tua bênção esteja sobre aquele carro, sobre aquela família, em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Filho. Derrama, Senhor, também a Tua bênção, de igual modo, sobre a Tua igreja, é o que nós te pedimos, e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Lembrando